Paz e graça, meu amado irmão e minha amada irmã de fé. Que alegria poder chegar até você através desse áudio. Que hoje você possa entregar ao Senhor as suas dores, as lágrimas, as inquietações do seu coração. O Senhor é a tua força, Ele está contigo. Estamos em nossa série, Os 7 Tipos de Fé. É uma alegria imensa poder continuar esta jornada de descobertas sobre a fé que nos leva a um novo nível com Deus. Já exploramos a fé natural, a semente que todos nós temos, a fé do grão de mostarda que nos ensina sobre o poder do pequeno, a fé de grandeza que nos leva a crer na autoridade de Jesus, a fé persistente que nos ensina a não desistir e a fé de ação que se move em favor do outro. Hoje vamos aprofundar em um tipo de fé que é, talvez, um dos mais desafiadores em um mundo de gratificação instantânea. É a fé que nos ensina a esperar, a confiar no tempo de Deus, mesmo quando a nossa situação parece impossível. O título para o nosso episódio de hoje é A Fé da Paciência e Espera. Não há exemplo melhor na Bíblia para ilustrar essa fé do que a vida de um homem que é conhecido como o pai da fé, Abraão. Vamos mergulhar em sua história, que encontramos em Gênesis capítulo 15, do versículo 1 ao 6, e que é maravilhosamente analisada em Romanos capítulo 4, versículo 18 ao 21. A fé que crê contra a esperança. A promessa a Abraão. No livro de Gênesis, vemos a cena em que Deus se revela a Abraão e lhe faz uma promessa. Abraão já era um homem idoso e sem filhos. Seu corpo, do ponto de vista humano, não tinha mais a capacidade de gerar vida. E sua esposa Sara era estéril. A promessa de Deus parecia não fazer o menor sentido. Deus o tira de sua tenda em uma noite e diz: olha para o céu e conta as estrelas, se é que as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Imagine a cena, um homem de idade avançada, sem filhos, olhando para um céu vasto, cheio de milhões de estrelas, enquanto o Criador do universo lhe promete que seus descendentes seriam tão numerosos quanto elas. Essa promessa parecia impossível, humanamente falando. Diante de tudo isso, a palavra de Deus nos diz em Gênesis 15, versículo 6: e creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Anos se passaram, vários anos. Abraão teve que esperar. E durante esse tempo de espera, o apóstolo Paulo nos dá uma análise profunda da fé de Abraão em sua carta aos Romanos, onde ele nos ensina o que significa ter uma fé que espera pacientemente. Ele diz: o qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido e para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. A fé de Abraão não é passiva, ela é ativa e poderosa. Ela nos revela as marcas de uma fé que confia no tempo de Deus. Crê contra a esperança. O primeiro ponto é talvez um dos mais difíceis de todos. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. A esperança natural humana, baseada na biologia e nas circunstâncias, havia morrido. Mas a esperança divina, a esperança na promessa de Deus estava mais viva do que nunca em seu coração.
A fé da paciência é aquela que não se baseia no que os nossos olhos veem, mas naquilo que a palavra de Deus declara. É a fé que olha para uma situação impossível e diz: eu creio no impossível, porque creio naquele que faz o impossível. Paulo nos dá detalhes importantes sobre o estado de Abraão e Sara. O seu corpo estava amortecido e o ventre de Sara estava morto. Esta é uma linguagem final. Não havia mais nada a ser feito por meios naturais. Não se tratava de uma dificuldade temporária, mas de uma impossibilidade completa. A fé da paciência é a fé que se recusa a aceitar o veredito da ciência, da medicina ou da lógica humana e deposita toda a sua confiança no poder sobrenatural de Deus. O tempo de espera de Abraão foi uma escola de paciência. A promessa foi feita quando ele tinha 75 anos, mas o filho nasceu quando ele tinha 100. Foram 25 anos de jornada. A sua fé não foi uma decisão momentânea, mas um estilo de vida, uma escolha diária de permanecer firme. A fé da paciência nos ensina que a espera não é uma punição, mas um processo de Deus para fortalecer o nosso caráter e a nossa confiança nele. Não duvidou. A palavra de Deus é clara. Abraão não enfraqueceu na fé e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Ele teve momentos de fraqueza, sim, mas ele não permitiu que a dúvida tomasse conta de seu coração. A fé da paciência é a fé que se recusa a duvidar, que se apega à promessa como uma âncora em meio a uma tempestade. Ela reconhece que a dúvida é o inimigo da promessa e, portanto, a rejeita. O que impedia Abraão de duvidar? Sua atenção não estava focada na impossibilidade da promessa, mas na onipotência do prometedor. A sua fé não era baseada no que, um filho, mas no quem, Deus Todo-Poderoso. A fé da paciência nos lembra que quando a nossa confiança está baseada no caráter de Deus, sua fidelidade, seu amor e seu poder, nenhuma circunstância ou atraso pode abalar a nossa certeza. Deu glória a Deus na espera. O ponto mais extraordinário de todos é que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele não esperou que a promessa se cumprisse para então louvar. A sua fé foi uma forma de adoração. Ele louvava a Deus na espera. Louvava a Deus no impossível. Essa é uma fé que não apenas crê, mas que exalta o caráter e o poder de Deus, mesmo quando a promessa parece distante. Dar glória a Deus na espera é um ato de confiança que mostra ao Senhor que a nossa fé não está baseada nas circunstâncias, mas unicamente nele. Elogiar a Deus e agradecê-lo pela promessa antes que ela se cumpra é a prova mais poderosa de fé. O louvor na espera é uma arma espiritual contra a impaciência, o desânimo e a amargura. Ele transforma a nossa perspectiva, movendo o nosso foco do problema para a solução e da nossa fraqueza para o poder de Deus. A fé da paciência nos lembra que o louvor não é apenas uma reação à bênção, mas uma ferramenta para ativá-la. A história de Abraão nos inspira e nos desafia, mas também nos faz perguntar: por que é tão difícil ter uma fé assim? O que nos impede de crer como ele? A verdade é que a nossa jornada é constantemente atacada por inimigos sutis que minam a nossa confiança e nos impedem de viver a plenitude da promessa. Quero trazer 4 motivos que minam nossa fé. E pode ser que você esteja vivendo nessa situação. Ouça com atenção. Primeiro motivo: a ditadura da imediatidade. Vivemos em uma cultura que exige resultados instantâneos. Ficamos frustrados se a internet demora 1 segundo para carregar ou se a resposta a um e-mail não chega em minutos. Essa mentalidade de gratificação instantânea é um veneno para a fé da paciência. Abraão esperou 25 anos. Nós muitas vezes não conseguimos esperar 25 dias, 25 horas ou até 25 minutos sem questionar se Deus ouviu nossa oração.
O primeiro inimigo da nossa fé é a nossa própria impaciência. Segundo motivo, o foco nas circunstâncias, não na promessa. Abraão teve a clareza de não atentar para o seu próprio corpo já amortecido. Ele olhou para as estrelas. Já nós tendemos a fazer o oposto. Olhamos para a nossa conta bancária vazia, para o nosso corpo doente, para o relatório médico negativo ou para a porta de emprego que está fechada. E focamos tanto na circunstância que a voz da promessa de Deus se perde. A nossa fé morre quando permitimos que o que vemos se torne maior do que aquilo em que cremos. Terceiro motivo, a voz da dúvida. O apóstolo Paulo diz que Abraão não duvidou da promessa por incredulidade. A dúvida é uma arma poderosa do inimigo para nos paralisar. Ela se manifesta em perguntas como: será que Deus realmente me ouve? Será que Ele se importa com o meu problema? Será que a promessa foi para mim? Quando permitimos que a dúvida se instale, ela nos afasta da certeza de que Deus é fiel e poderoso para cumprir o que prometeu. E quarto motivo, a falta de louvor na espera. O louvor de Abraão, que deu glória a Deus na espera, é o antídoto para a dúvida. Quando a fé da paciência não é alimentada com louvor, ela se transforma em murmuração. A murmuração e a reclamação enfraquecem a nossa alma e nos afastam da presença de Deus. Louvar a Deus na escuridão não é um sentimento, é um ato de fé que nos lembra do seu poder, da sua bondade e da sua soberania sobre todas as coisas. Amém, meus irmãos? Reflita, ouça esse áudio de novo. Aqui tem chaves que destravam tudo que tem te travado e paralisado a sua fé. E colocando em prática essas dicas, sua fé será ativada, avivada, revigorada. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos pelo exemplo de fé de Abraão, nosso pai na fé. Ele nos ensina o que significa crer em ti, mesmo quando tudo parece impossível. Reconhecemos, Pai, que a nossa fé é constantemente atacada pela ditadura da imediatidade. Por isso, pedimos que o Senhor nos conceda a fé da paciência e espera, que não se deixe abalar pela ansiedade ou pela pressa. Ajuda-nos a confiar no teu tempo perfeito, que é sempre melhor que o nosso. Ensina-nos, ó Deus, a não focar nas circunstâncias que tentam nos paralisar, mas a olhar para as tuas promessas, que são maiores que qualquer impossibilidade. Livra-nos da cegueira que nos faz enxergar o impossível em vez do teu poder. Protege-nos, Senhor, da voz da dúvida e de toda incredulidade que tenta minar a nossa certeza. Que a nossa fé seja fortalecida e se apegue unicamente à esperança que vem de ti, sabendo que a tua fidelidade é inabalável. Dá-nos a graça de ter uma fé que te dá glória na espera, que louva o teu nome no meio da escuridão e que confia plenamente que o Senhor prometeu, o Senhor é poderoso para cumprir. Que o nosso louvor na espera seja a nossa arma contra a murmuração. Aumenta a nossa fé para que ela seja paciente, fortalecida e inabalável em teu tempo perfeito. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, que a sua fé seja como a de Abraão, paciente, inabalável e cheia de louvor. No nosso próximo episódio, vamos concluir a nossa série com o 7º tipo de fé. Fiquem ligados e, por favor, compartilhem este vídeo com aqueles que precisam de um encorajamento para confiar no tempo de Deus. Se inscreva e curta esse vídeo, por favor. Que Deus te abençoe poderosamente.